A paz do Senhor para a igreja. Hoje é dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto, e aqui vai um carinho muito grande pela juventude, que esse mês é o mês da juventude. Quantas coisas a gente precisa fazer para dar exemplo aos jovens, né? Os jovens de hoje, a gente que é um pouco mais maduro, mais velho, tem dado maus exemplos. Eles não veem muitas vezes na gente os exemplos. Eu lembro quando eu era mais novo e a gente ia à igreja e tinha muitos jovens na igreja. E talvez aquelas pessoas mais anciãs, elas davam muito exemplo, elas eram muito dedicadas à obra de Deus. Havia muitas coisas na igreja que ao longo do tempo e com a multiplicação da iniquidade, como diz a palavra de Deus, a gente vem perdendo. Mas em nome de Jesus, eu amo a juventude e eu creio que a juventude tem um espaço muito grande na Igreja Batista do Calvário, ou se não tem, precisa ter para que ela trabalhe. Porque quando a juventude trabalha na igreja, a igreja cresce muito, irmãos. Porque o olhar, às vezes, nosso não é o mesmo do jovem. Então, eu louvo ao Senhor pelo pastor Tiago, dos jovens, mas pelos jovens, para que eles tenham essa vontade, né, de ser mais corajosos e fazer movimentar nossa igreja em nome de Jesus, tá? Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por esta data, por este dia, pela oportunidade de falar à tua igreja. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Irmãos, a palavra de hoje está no livro mais fácil para a gente achar na Bíblia, né? Abriu a Bíblia, não o Novo Testamento, abriu a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Você vai dar de cara com o livro do Gênesis. E eu sei que os irmãos, né, ou a igreja, ou as igrejas, elas não gostam muito de falar sobre o livro, por exemplo, do Apocalipse, que é o livro das revelações, é o livro que tem bem-aventuranças. Mas eu, particularmente, acho que há revelações no Apocalipse, como o nome do livro já diz, porque é a revelação dos últimos tempos, mas também é o livro de Gênesis, na minha visão, principalmente o início, é um livro de grandes revelações e, como dizem muitos cristãos, é um livro de grandes mistérios, né, irmão? É o mistério da criação, o mistério de servirmos a um Deus tão poderoso. Então eu vou ler Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o 10, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa situação, porque não dá para entender, dá para aceitar, dá para crer. A Bíblia tem um versículo que diz que é importante, né, que a gente creia que Deus existe, né? E isso é uma coisa muito difícil para muitos, né? Mas graças a Deus, Deus tem colocado isso no meu coração e não tem sido algo difícil. Ah, por que você fala que não é difícil? Porque Jesus veio. E se era difícil, ficou muito fácil. Jesus veio do céu, né? Ele é o Filho do homem, né? Aquele que desceu do céu e aquele que retornou ao céu. Então fica muito fácil hoje crer que Deus existe. Ficou mais fácil, né? Então o livro do Gênesis, no capítulo 1, diz assim, só comentando, ontem a pregação foi no dia 30 pela manhã, eu tinha, e ontem me fez lembrar isso, um costume de gravar e de guardar pregações e de rever. Eu sempre gostei de rever pregações, assim como ler a Bíblia. Algumas pregações marcam a vida da gente, a gente vê uma, duas, três, quantas vezes for necessário, porque ali estão, como é que eu posso dizer para os irmãos, ali você está aprendendo. Então a pregação de ontem do pastor Elcio, do dia 30, os irmãos depois puderem ver com calma, eu recomendo pela manhã, de muita sabedoria vindo da parte do Senhor e que alimenta a nossa alma, nosso coração e nos faz crescer como homens e como cristãos. Mas vamos lá, Gênesis capítulo 1, do 1 ao 10. No princípio criou Deus os céus, presta atenção, irmãos, plural, os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz.
E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas. Presta atenção, irmãos. Deus fez o firmamento e separou as águas. Fez, Deus e separou, e assim se fez. E fez, pois, Deus o firmamento, separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre, ou seja, águas embaixo, águas acima. E assim se fez. Ele chamou Deus ao firmamento. Presta atenção, irmão. Primeiro que Deus fez os céus, e agora ele faz o firmamento. Mas ele também chamou o firmamento de céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus. Presta atenção, porque tem muita revelação aqui. Num só lugar. E apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Até aí. Então, irmãos, tem muita coisa aí que complicado de entender, mas é fantástico, sobrenatural, coisas que vêm de alguém que tem muito poder. Primeiro, irmãos, Deus não tinha feito nem o sol e nem a lua, mas com a sua palavra diz: haja luz e houve luz. Como é isso? Irmãos, eu não sei, porém, Deus disse que ele de repente, não estava lá, mas o lugar talvez fosse meio às trevas, e aquilo estava incomodando, e ele, clareia tudo aí. E clareou pela voz da sua palavra. Mas, irmãos, quando eu digo que este livro aqui, essa situação, é mais difícil de entender do que o livro das Revelações ou do Apocalipse, é porque o livro das Revelações e do Apocalipse, talvez porque a gente está vivendo tudo o que está acontecendo e vendo a palavra se cumprindo, por mais que seja uma alegoria, eu creio que é mais fácil da gente entender. Principalmente porque tem uma bem-aventurança para ele. Agora, esse aqui não, irmãos. Eu não estava lá, Moisés não estava lá. Porém, há grandes revelações do poder sobrenatural. Bem, eu não sou muito de entrar em polêmica de quem é Deus, ou como diz, conceituar ou definir. Eu creio. Da onde Deus veio, qual o país dele, que reino que ele é, não me interessa. O que me interessa é que ele provou para mim que ele existe, mandou Jesus Cristo para me salvar. E isso é mais do que suficiente. E o amor dele pulsa dentro da vida da gente, pelo poder que ele tem. Mas eu queria compartilhar, irmãos, para a gente poder enxergar ou ver como o Senhor é poderoso. Porque, irmãos, se a gente pegar e medir a distância entre a Terra e o Sol, ou a Terra e a Lua, ou a Terra e as estrelas, ou a Terra e o céu, o pessoal mede esse anos-luz e mais outras unidades aí, né? Agora o homem está querendo ir a Marte e tudo. Porém, irmãos, é um poder tão grande, porque nem mesmo a NASA, com toda a sua sofisticação, consegue explicar isso que Deus fez aqui. Por outro lado, o apóstolo Paulo, sem nenhuma nave espacial, né, sem nada disso, ele foi, digamos, ele chega a dizer que ele foi até o terceiro céu, né? Algumas partes da Bíblia falam que Deus está no Monte Sião, né? O livro do Apocalipse, quando no capítulo 4, se eu não me engano, que João foi arrebatado, né? E ouviu, de repente, lá no capítulo 4, uma voz como foi a primeira voz, e Deus mostrava ele, olha aqui as coisas que, né, Deus mostra para ele ali, os 24 anciãos. Então, há um grande poder que é maior do que o nosso raciocínio, que é maior do que a nossa inteligência, do que é maior que a ciência, que é maior, irmãos, que tudo que a gente possa calcular, mas ela é do tamanho da nossa fé.
é do tamanho daquilo que Deus revela. Não há distância entre o homem e Deus. Ou a distância entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Eu quero dizer, quando eu falo que não há distância entre o homem e Deus, porque Deus se revela a quem o quer e Ele mostra a quem Ele quer, como Ele quiser, da forma que Ele quiser. De forma que não a física, né, tão difícil de ser compreendida por muitos, para Deus é uma coisa comum, ou para Ele não existe. Para Ele, né, para o Senhor, e assim, irmãos, eu estou falando como ser humano, eu não posso nem provar isso para o irmão, eu só posso dizer que para o Senhor, essas distâncias, ou esta ciência, ou essa sabedoria do homem, como Ele mesmo diz, é loucura para Deus. Então aqui há um grande poder sendo mostrado e escrito. Crer, quem quiser. Quem tem fé para crer, leia e creia. O que Deus falou, irmãos, aqui? Eu tentei desenhar isso aqui e é muito difícil, tá? Eu vou tentar mostrar aos irmãos o que está escrito aqui na visão do irmão Kleber, né? Eu vou pegar aqui, vou botar de novo aqui. Eu vou tentar mostrar a igreja aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas é como se Deus falasse assim para mim, ou na Bíblia. Aqui está o nosso planeta, o Sol e a Lua. E aqui o céu. E Deus faz separação entre as águas acima do céu e abaixo do céu. E ajunta tudo aqui na porção chamada terra, que eu desenhei aqui, né? Não está muito nítido, mas aqui seria o céu, as águas acima do céu e as águas debaixo do céu. Aqui formou os mares e aqui águas acima do céu. E eu desenhei mais dois céus aqui, porque em algum lugar eu já havia escrito que existe até o terceiro céu. Então, irmãos, isso aqui é uma revelação e uma coisa sobrenatural. Qual a distância daqui para lá? Eu não sei. Qual é a nave espacial que o homem vai fazer para ir para lá? Também não sei. Eu sei que eu creio pelo poder que há no Espírito Santo de Deus e que age na nossa vida e que nos ensina. Ah, irmão Kleber, me prova que existe água acima do céu. Olha, irmãos, lá no livro do Gênesis ainda, lá no dilúvio, existe uma passagem que durante o dilúvio o Senhor abre então as janelas do céu e desce ali uma quantidade de água como o homem nunca viu. Eu lembro que há pouco tempo aqui na região de Friburgo teve uma chuva, irmãos, que é aquele pico dos montes lá, mas choveu tanto que a cidade parecia assim um mar, e o lugar é muito alto. Esse poder de Deus e essa água, né, que há sobre os céus e que eu creio pelo poder que há no Espírito Santo na sua palavra, e eu lembro que lá no Apocalipse diz assim, há um rio que corre do trono de Deus, né? Tem até um corinho, a morada do Todo-Poderoso. Então, irmãos, essa palavra é de um poder muito grande. Eu quero incentivar os irmãos a lerem a palavra de Deus e a procurarem, digamos, ver essas mínimas questões para tentar entender não o Senhor totalmente, mas crer no poder que há no nome de Deus, né? Porque entender a Deus como com a sabedoria do homem, mas crer. A palavra de Deus diz que Deus dá sabedoria a quem Ele quer. E que sabedoria clama nas praças, grita nas ruas, procurando alguém. Que seja eu, que seja o irmão, que seja o irmão, que seja eu. O irmão em primeiro lugar, né? A buscar do Senhor essa verdadeira sabedoria que vem do alto, vem de cima. Deus nos dá muita sabedoria e muito ensinamento, irmãos. Não despreze, não busque a sabedoria só dos homens aqui. Muitos buscam durante toda a vida. Os irmãos fazem lá o CA, primário, ginásio, segundo grau, ensino médio, superior, pós-graduação, mestrado disso, mestrado naquilo, e a pessoa vai com 100 anos fazendo mestrado. Faz mestrado aqui nas coisas do Senhor. Busca revelação vinda dos céus.
Tem muita coisa grande que Deus quer ensinar ao irmão e à irmã. Ah, eu já tenho 70, 80 anos. Irmãos, se o irmão tem 70, 80, o Senhor tem quanto? O Senhor é eterno. E tem muita coisa boa. Eu lembro quando a gente vai, às vezes, lá no ancianato e fala com aquelas irmãs e irmãos lá. Eles falam que aprende tanta coisa lendo a Bíblia, irmãos, mas tanta coisa que a gente fica lá mais aprendendo com eles do que visitando eles. Irmãos, a gente não tem tanto tempo, mas eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos, porque ela me puxa e me dá tanta vontade de aprender sobre isso daqui, que me desperta, né? Se existe um lado científico espiritual, se existe isso, né? Se os teólogos pudessem colocar isso me apaixona, a palavra de Deus me apaixona quando eu vejo coisas que não dá para compreender com os olhos de homem, mas com os olhos espirituais eu creio nisso daqui e vejo perfeitamente o poder de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, porque você é um milagre do Senhor, a sua vida, a sua existência. E que você se encontre, né? Que não haja depressão, que não haja... Muitas pessoas às vezes estão deprimidas porque não sabem de onde veio, para onde vai, onde está. Creia que Jesus criou você à imagem e semelhança do nosso Criador e Ele nos ama. Deus abençoe a sua vida esta tarde, a sua casa, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por esta oportunidade tão rica, Senhor, de falar um pouco das coisas até que a gente nem entende, mas elas se explicam por Ti, ó Pai. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.